Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta série que a gente resolveu aqui melhorar, tornar um vídeo único, né? Já que são 8 vídeos em uma série só. E que aqui quem vos fala é Austin Carvalho, montador de móveis, esse mesmo que está aí no vídeo. Galera, este guarda-roupa é um guarda-roupa muito bom de montar. Este vídeo já recebeu aí diversos comentários positivos e eu resolvi unir toda esta série, né, neste vídeo aqui, tá bom? Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, tá ok? Deixa também aí nos comentários a sua opinião, se você gostou. E voltando aqui ao vídeo, galera, é um vídeo que eu tô só apenas aí abrindo a caixa, conferindo as peças, tá? Vendo se estão todas em ordem, se vê a quantidade correta de peças que tem aí especificado no manual. Os amigos também, quando for montar o seu guarda-roupa aí, façam tudo isso que eu estou fazendo, né? Confira as peças, vê se não veio nada quebrado. Caso alguma peça esteja faltando, aí os amigos entrem em contato com a loja onde vocês compraram os guarda-roupas, o guarda-roupa, né? E explica para eles aí o que aconteceu, bate uma foto, faz um pequeno vídeo, manda pro e-mail deles, eu acho que eles vão pedir, tá? Para eles virem fazer a troca da peça. Essa caixa de papelão vocês não jogam fora, tá? Vocês utilizam ela para forrar o piso e montar o seu guarda-roupa em cima aí, tá? Neste primeiro vídeo eu resolvi aparecer para dar esse comentário, antes o outro não tinha, né? E vou estar comentando aqui na medida do que eu achar necessário, tá bom? O restante dos vídeos, o segundo e o terceiro, já estou eu aí conversando com vocês. A gente se vê. Valeu, galera. Fala, galera, e aí, tudo bem com vocês? Meus amigos, neste segundo vídeo da série da montagem do guarda-roupa Araplaque, a gente vai fazer a montagem das gavetas. E no caso é o que o manual nos pede. A gente vai seguir esses vídeos de acordo com o que o manual está nos pedindo, tá certo? Então vamos iniciar pela montagem da gaveta e vamos dar sequência à montagem de acordo com o que a gente vai vendo aqui no manual, tá bom? Fica comigo, sou Austin Carvalho. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, você pode voltar, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E também um card aqui para você assistir o primeiro vídeo da série, que foi onde a gente conversou um pouco e fizemos também a retirada das peças, conferência e organização para poder a gente dar início à montagem, ok? Fica comigo e após a vinheta a gente vai continuar com a montagem das gavetas. Vamos lá! Bom, galera, vamos dar início então, fazendo uma observação inicial aqui no manual de montagem, né? Separe aí todas as ferragens necessárias para fazer a montagem da gaveta, como pede o manual. Aqui no manual, galera, a gente vai ter essa listagem, vocês podem conferir aí. E a partir dessa listagem, vocês vão buscando pela numeração da peça aí, onde está a gaveta, mostrando aí o fundo 27. E aí na listagem também tem a peça número 27, né? O fundo da gaveta, né? Então dessa forma vocês podem localizar todas as outras peças. Daí, depois de separar essas peças, a gente pode ir dando início realmente a botar a mão na prática da montagem, né? Você vai precisar do martelo inicial, né? E um estiletezinho aí também, para poder a gente ir colocando a cola, né? Nos furos, né? Agora sim a gente está fazendo aí na prática, né? Para vocês poderem pegar aí como a gente geralmente monta mesmo, né? Essa montagem, galera, eu fiz aqui na casa da minha irmã mesmo, tá? E aí eu pude filmar aí com mais tranquilidade um pouco essa montagem para vocês. Apesar que não estava tão à vontade por conta do corre da gente, dos corre, né? A gente tá sempre fazendo alguma coisa. Mas eu tentei, dentro do possível, fazer essa montagem o mais explicado possível para vocês. Depois de colocar a cola e as cavilhas, galera, é hora de bater aí com o martelo, né? Vocês batem o suficiente para ver que a cavilha encostou no fundo, né? E vocês bater que ela não entrar mais, vocês não forcem mais, tá, galera? Elas ficam mesmo um pouco para fora.
E aí vocês vão virar a gaveta, fazer os pares, né? Lado esquerdo e lado direito. E aí localizar também, separar essas ferragens, né? Como pede lá no manual, para poder ir aplicando aí nas peças de madeira, né? Da gaveta. Aí tem uma cantoneira com parafuso, né? Eu estou fazendo isso com a parafusadeira, mas caso os amigos não tenham essa parafusadeira, vocês vão usar uma chave estrela, né? Chave Phillips. Manualmente, né? Vai ser mais trabalhoso e mais dificultoso, mas vai ser possível sem problema nenhum vocês fazerem a montagem aí das gavetas de vocês, tá bom? Aí a gente tá mostrando para vocês bem no detalhe. Depois de feito essa separação, né, essa aplicação das ferragens, separei as laterais esquerda e direita, e aí já vou colocando a cola, né, até preencher esse furinho, porque é importante ter bastante cola nesse ponto aí, galera, porque geralmente com o tempo as gavetas dão mais problemas, geralmente aí, né, saltando a frente das laterais das gavetas, né. Se você aplicar bastante cola, isso não vai acontecer, tá bom? Você vai botar aí a lateral esquerda e a direita, né? Depois disso, você vai parafusar. Bom, estou tentando aí passar um conteúdo de qualidade para vocês, galera. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Assim o YouTube entende que esse conteúdo tem valor, né? E vai acabar mandando para ajudar aí mais pessoas, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos que vamos. Aí nós temos aí os parafusos que vão ser usados. E aí já essa parte de trás da gaveta, pessoal, a traseira já vem com os furinhos. Eu quis mostrar para vocês aí esses furos, né? Tá bom? Aí o parafuso que eu coloquei aí para vocês pegarem bem aí. No manual tá essa descrição aí. Estou usando a parafusadeira, mas como falei, também é possível fazer o aperto desse parafuso com a chave Phillips na estrela manual, galera. Mais um avisozinho aí para você se inscrever e ativar o sininho das notificações, que é para quando a gente lançar o próximo vídeo vocês receberem essas informações, né? Galera, eu vou deixar o link desse guarda-roupa para vocês, caso queiram comprar no site aí da Amazon, tá bom? Tem uma parceria de afiliado com eles, então vou deixar o link deles aí, como também vou deixar o link dessa parafusadeira, tá? E aí vocês lá podem fazer a compra dessas ferramentas aí para vocês terem em casa, né? Que é para quando precisarem fazer a montagem de algum móvel, né? Vocês já estarem mais preparados. Geralmente é bom a gente ter um kitzinho de ferramenta em casa, né? Com esse link no site da Amazon, vocês além da parafusadeira, vocês podem botar lá na barra de pesquisa martelo, chave Phillips, manual, kit de ferragem, qualquer coisa vai sempre vai aparecer lá para vocês comprarem também. Aí lá vocês podem montar aí um kitzinho de ferramentas básicas para vocês terem em casa, né? Para quando tiver essas montagens, vocês fazerem sem problema nenhum. Aí eu estou fazendo a fixação do fundo da gaveta com pregos, né, galera? Esses pregos também estão identificados aí no manual. Vocês, antes de qualquer coisa, vocês podem fazer a conferência para ver qual é o prego direitinho, né? E é isso aí, galera. É um vídeo que promete ajudar vocês demais aí, né? Ele é baseado em outros vídeos aqui do canal, né? Também já fiz vídeos narrando e esses outros vídeos ajudaram pessoas, né? Então acredito que esse aqui também é bem legal para ajudar vocês aí. Lembrando também, galera, que eu vou deixar um curso, um link dos cursos, de alguns cursos aqui na descrição do vídeo, tá? Entre eles um curso de montagem de móveis, tá? De um amigo montador aí que lançou um curso e eu tô divulgando para ele aí, tá bom? Se vocês quiserem entrar na profissão, vocês podem acessar o link dele aí, os cursos, né? E fazer o curso dele aí, tá bom? Então, é uma maneira de contribuir aí para
crescimento de vocês aí na profissão, caso vocês queiram virar um profissional de montagem, né? E aí eu tô separando as corrediças, galera, ó, lado esquerdo e direito, formando pá também. E aí a gente vai aplicar elas. Esse fundo aí vocês, na hora de colocar ele, pregar, vocês deixem bem retinho para ficar no esquadro, galera. E é isso aí, galera, ó, finalizei a gaveta. Tá bom? Já tinha colocado as corrediças, bem simples também, não tem segredo. Vou mostrar como é que bota mais pra frente, porque eu acabei não mostrando nessa daí, né? Vou montar mais essa gaveta aí, galera, para poder a gente encerrar o vídeo e vocês fixarem bem o aprendizado de como fazer esse trabalho aí, a montagem de vocês, né? Lembrando que o terceiro vídeo, galera, vai estar saindo ainda acho que amanhã já consigo colocar para vocês aqui, né, o link do terceiro vídeo. Então, se você quer ter acesso a ele, você se inscreve no canal, que é para você receber a notificação aí quando eu colocar aqui, né, publicar aqui, tá bom? Vai ficar, todos esses vídeos vão ficar salvos numa playlist, né, para os amigos no futuro quiser consultar, né, não precisar fazer a montagem desse guarda-roupa, vocês poderem acessar e passar a ter esse conteúdo aqui com vocês, tá bom? Vou deixar tudo aí para vocês, caso precise, né, fazer bom uso, né? E compartilhe esse vídeo, galera, nas redes sociais de vocês, para ajudar o canal a crescer, né? Também ajudar outras pessoas aí que pode estar precisando fazer a montagem do guarda-roupa e não sabe como encontrar, né, onde achar, né, um conteúdo desse, né? Aí no WhatsApp de vocês, né, nos grupos, né? Compartilhei que vocês vão estar me ajudando demais aí. Eu que pretendo trabalhar aqui com vocês no YouTube, ensinando, né? Seria bom vocês me ajudar aí a alcançar aí meus objetivos de remunerar de maneira satisfatória, que eu não precise mais trabalhar fora e ficar aqui passando esse conteúdo para vocês, né? Eu vou estar nesses dias, galera, logo eu vou estar criando aí fazendo uma live, tá? Durante as partes nas manhãs, para vocês, quando quiserem fazer montagem de móvel ou estiverem montando, vocês acessar aí minha live, né? E a gente vai tirando as dúvidas ao vivo, tá bom? Eu vou estar com a live de 1 hora aí na parte da manhã. Tô preparando ela aí para daqui no próximo mês. Talvez eu vou lançar essa live pra gente toda manhã, de 8 da manhã às 9, a gente tirar 1 hora do meu dia aqui para ir tirando dúvida de vocês, né? Se vocês estiverem fazendo montagem de móveis, né? Aí vocês já vão no chat, né? Já vão me perguntando, já vou respondendo ao vivo para vocês, tá bom? Essa live, como eu sei que eu não tenho tantas visualizações ainda, eu vou estar passando conteúdo, né? Na medida que o negócio for crescendo, né? Nossa comunidade aqui, aí eu vou tirando essas dúvidas ao vivo aí com vocês aí que estão na montagem de vocês. Então se inscreve, galera, que o canal promete aí pra gente crescer junto aqui e vocês terem aí a montagem de vocês feita por vocês mesmos, né? Como falei, esse canal não tem o intuito de tornar vocês montadores de móveis, né? Não é essa a ideia. Se bem que se vocês aproveitar bem todo o conteúdo que tem aqui, vocês vão acabar aprendendo, né? E aí eu tô aplicando as corrediças, galera, para vocês verem como é bem fácil, bem rápido. E essa gaveta aí já vai estar quase terminada. A gente vai encerrar o vídeo, galera. Vocês façam o processo na outra gaveta lá, né? São 3 gavetas. E aí a gente vai se encontrar no próximo vídeo, né? Na segunda etapa do projeto, né? Vocês olhem aí qual é no manual de montagem, né? Vocês olhem aí o que vai ser, né? Que vocês já vão saber o que é que vai ser no próximo vídeo, né? A armação do rodapé. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, amigos, estamos aqui no terceiro vídeo da série montagem do guarda-roupa Araplaque. E neste vídeo a gente vai fazer a montagem da base. Se você chegou aqui e não assistiu os outros 2 vídeos,
Eu vou deixar aqui no link da descrição e também nos cards no final deste vídeo os vídeos que antecederam esse, né? Os outros 2 vídeos, onde a gente fez a retirada, conferência e separação das peças. E também no segundo vídeo, onde a gente fez o primeiro passo que pede manual, que é a montagem da gaveta, tá bom? Sorte e Carvalho. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade montando a base deste guarda-roupa. Fica comigo e depois da vinheta a gente vai dar início aos trabalhos. Valeu, galera! Aí nessa primeira imagem a gente tem a lista de peças e a lista de ferragens. Vocês têm primeiro que estar separando todas essas peças, quantidade que pede aí no manual, para a gente poder dar seguimento e melhorar aí para vocês a questão da facilitar aí o trabalho de vocês. Eu já fiz isso, vocês podem ver que estava separadinho ali. Como eu já tenho ideia e noção de quantidades, eu já vou um pouco direto, né, por eu trabalhar apenas com isso, com montagem. Aí seria bom se vocês separassem por quantidade de parafuso, de peças que pede aí para essa etapa da montagem, né? Então, galera, essas madeiras aí, essas ferragens que eu tô encaixando aí, essas buchazinhas aí, ó, vocês vão poder identificar aí com facilidade aí no manual. E é só vocês estar me copiando aí, né? De acordo com o que vocês estão vendo eu fazer no vídeo, vocês vão fazendo aí no de vocês, tá ok? É uma montagem que sem um acompanhamento desse pode até ser que dificulte, mas da maneira que eu tô falando aqui vai dar para vocês desenrolar bem aí esse trabalho de vocês aí, sem grandes problemas. Aí nesse espaço onde eu estou fazendo essa aplicação dessas corrediças, aí existem uns furos, galera. Vocês vão poder perceber aí, né, que vai ter uma marcaçãozinha, né, de furo para vocês colocar os parafusos exatamente aonde está esses furinhos aí. Vocês notem a distância que eu estou deixando da frente da corrediça, né, onde tem essa rodinha aí, né, esse rodíziozinho branco, essa frente, né, ela fica quase que alinhada com a frente da peça, né, onde tem um perfil branco, né. Então vocês vejam aí direitinho para poder vocês fazerem igualmente no de vocês, tá? Aí são as cavilhas que eu tô colocando. Nesse ponto aí da montagem você não precisa usar cola nessas cavilhas, galera, porque como trata-se de guarda-roupa, se um dia você precisar fazer a desmontagem dele, se você usar cola, você vai acabar não conseguindo desmontar, né? E no caso de precisar fazer uma mudança, você não vai conseguir levar esse guarda-roupa de maneira que ele não quebre, né? Porque geralmente dá muito problema fazer mudança com guarda-roupa inteiro, às vezes nem passa nas portas, né? É preciso desmontar. E ele estando com cola, você não vai conseguir fazer a desmontagem dele. Então a cola é somente para usar nas gavetas, tá bom? O restante do guarda-roupa é sem cola mesmo. E aí você tá vendo, né? Minha irmã escolheu a parte rosa para ficar na frente. Esse guarda-roupa ele tem opção, você pode escolher o rosa ou deixar ele todo branco. Ele é flexível nas cores, né? Então você pode trabalhar essas cores aí de acordo com o cliente. Você geralmente, se você for montador, você vai perguntar ao cliente qual é a cor que ele vai querer, né? Se vai ser o branco ou o rosa na frente. Aí se você não é montador e está acompanhando aqui a montagem, você faz a sua escolha aí, né? Minha irmã escolheu a peça rosa, mas você pode escolher o branco, né? Depende do seu gosto aí, tá bom? Essas peças aí são iguais, né? Não tem diferença entre elas, então você pode apenas inverter o lado que elas estão, né? Botar a rosa para trás e a branca para frente, tá bom? E aí desse jeito você vai fazer o guarda-roupa quando tiver todo montado ser somente branco, em vez de ter rosa esses detalhes aí, né? Você pode ver que essas pecinhas aí, galera, eu tô botando, e existe esses furinhos aí na própria peça rosa, né? Nessa peça aí no rodapé já existem uns furos
E o parafuso vai exatamente nesses furos, tá? É bem tranquilo fazer essa aplicação aí, porque já as peças já vem furadas, né? Já vem marcada, então você vai apenas colocando o parafuso onde já tem essas marcações, né? Nesses furos. E a gente começa dessa maneira aí, galera. E a montagem da base do guarda-roupa. Você vê que eu já coloquei essas peças, né? Já meio que prendeu ali ela, né? E aí no manual, ó, tô mostrando pra vocês. Essa peça aí é a peça que vai ficar aí entre essas duas peças que eu parafusei na base, né? Ela vai servir para segurar os pezinhos de plástico também quando a gente for colocar a aplicação. Galera, se sair aqui um barulho de avião, como vocês devem estar escutando, é porque eu moro aqui numa rota de aviões, né? Os aviões passam aqui para o aeroporto, então aqui no nosso vídeo, uma hora ou outra vocês vão estar escutando esse barulho, tá bom? Se considera aí e siga em frente aí com o seu trabalho. Aí eu tô aplicando aí as cantoneiras. Tudo isso que eu tô fazendo aí tá no manual de montagem, galera. Vocês podem conferir, né? Pra poder vocês fazerem também. Aí são os pezinhos de plástico. Eu geralmente não curto muito esses pezinhos porque eles são muito frágeis, galera. Qualquer coisa, se você for afastar seu guarda-roupa, tiver roupa dentro, você for afastar com ele tendo esses pezinhos aí, você vai acabar danificando o móvel. Porque esses parafusos que a gente coloca nesses pés não tem segurança não. Esses pés na verdade não tem segurança, né? Eu prefiro aqueles que é uma sapatazinha que a gente coloca encaixando na própria madeira. O guarda-roupa fica ali mais próximo do piso, mas em compensação fica bem mais seguro, né? Do que com esses pezinhos aí mais altos, né? E as empresas criaram esses pezinhos aí para movimentar o mercado, né? E aí sempre tem a turma que gosta de estar afastando o guarda-roupa, né? Então, na hora que afasta, quebra e aí corre para poder comprar outro. Aí a gente vai movimentando o mercado. Faz parte do sistema. Mas se você é daquelas pessoas que montam e esquece, né? Não fica afastando. Então dá para usar esses pezinhos aí, sem problema. Ok, galera? Se você não tem parafusadeira para fazer essa fixação desses parafusos aí, você pode fazer na mão, mas você vai ter uma dificuldade grande, porque esses pés, eles não têm a furação neles, né? Eu tô aplicando parafuso diretamente no plástico, né? E aí com a parafusadeira facilita a fixação desses pés na madeira, né? Com parafuso. Mas se você não tem, você vai fazer na mão, você vai ter uma dificuldade de fazer essa perfuração aí do parafuso no plástico para poder fixar esse pezinho aí na madeira. Aí no caso você pode usar aí um furador, ou então ir devagarzinho mesmo até conseguir transpassar o plástico, né? E fixar ele aí na madeira. Antes de fixar essa peça no centro aí do rodapé, eu fiz a medida, né, para ver se ela estava realmente centralizada, galera. Aí vocês precisa ter uma trena, né, para deixar aí centralizado. Então vocês botam no golpe de vista aí, né, centraliza mais ou menos, deixa mais ou menos centralizado, porque ele não vai influenciar tanto, né. Mas o ideal é que ele esteja bem no meio do rodapé, né, para poder ajudar com o peso do móvel, né? Tá bom? Aí depois que ele tá centralizado, você parafusa um pezinho de plástico na travessa aí do rodapé, né? Essa peça maior, no espelho do rodapé. Você vira pro outro lado e fixa também. Galera, se você não for inscrito no canal, aproveita, galera, se inscreve aí para ajudar a gente a crescer no YouTube e nossos vídeos chegar a mais pessoas, né? Porque são muitas as pessoas que gostariam de estar fazendo a montagem deles, né? Às vezes não tem montador, então o YouTube acaba mostrando esse tipo de vídeo para esse tipo de pessoa que precisa de fazer
as montagens, né, deles, né? Então contribui aí com o canal, com a gente, né? Faz essa nossa ideia de ajudar as pessoas que precisam de fazer montagem, chegar a mais pessoas, né? Porque a gente cria esse conteúdo e depende muito de vocês para que o conteúdo se espalhe na internet, né? Porque o YouTube ele vai mostrar de acordo com a colaboração das pessoas que assistem, né? Se as pessoas assistirem o vídeo todo, comentar, compartilhar, né? Aí o YouTube entende que o vídeo é bom e aí acaba mandando para as outras pessoas. E aí, se você está gostando, deixa o like, comenta se você está conseguindo fazer essa montagem, se esse vídeo está legal, se essa série que você está assistindo até aqui tá legal, comenta aí, galera. Vamos fazer o vídeo virar aí um fórum, né, de discussão sobre esse tipo de guarda-roupa, né, sobre as vantagens e desvantagens desse móvel, tá bom? Eu vou deixar o link dele, galera, para vocês, caso queiram comprar, né, no site da Amazon, tá? Vocês querendo comprar e vocês faz a pesquisa de preço, né? Se o preço lá tiver bom, vocês compram. E vocês comprando esse guarda-roupa através do link também vocês vão estar me ajudando, tá bom? E eu vou deixar também, juntamente com o link do guarda-roupa, eu vou deixar o link dessa parafusadeira aí. E aí lá no site da Amazon vocês podem fazer na busca lá de pesquisa, né? Na barra de pesquisa, a busca por chave Phillips, né? Chave de fenda, estilete, martelo. Lá tem todas essas ferramentas para vender e vocês vão fazendo aí a maletazinha de ferramenta de vocês, caso vocês não tenham ferramenta, né? Para quando vocês precisar fazer a montagem assim, né? Vocês têm um material adequado, né? Uma parafusadeira boa, um martelo bom. Tá bom, pessoal? Então eu vou deixar esses links aí para vocês. E também eu vou deixar o link de algumas outros de curso, né? Curso de montagem de móvel, né? Caso você queira seguir na profissão, né? Vocês podem ver que eu tô já com a base já quase pronta, né? Os pés já estão instalados. Foi bem tranquilo. Não tem muita dificuldade. Vocês podem pausar o vídeo caso eu esteja seguindo rápido demais. Aí vocês podem pausar o vídeo e tentar entender melhor, tá bom, pessoal? Eu não estou explicando assim com mais precisão, porque senão o vídeo vai ficar com muito demorado, mas vocês assistindo já é o bastante para vocês entender o processo da sequência de montagem, né? Vocês viram que primeiro eu coloquei as cantoneiras nas tábuas, também coloquei aquelas peças travessazinhas unindo as duas, travessa maior, depois eu vim com a cantoneira no meio. E toda essa sequência aí vocês podem seguir que dá certo, galera, de vocês. Viu? Depois eu tô fixando agora por último os pés nos rodapé maior, né? Nas travessas maiores, né? Os espelhos maiores do rodapé. E é toda essa sequenciazinha aí, ó, que vocês precisam fazer para ir deixando a base pronta, né? Por fim, galera, o que falta pra gente terminar essa sequência aqui da montagem, né, desse vídeo, é a gente aplicar essas duas peças aí, né, que é as peças onde vão estar as corrediças para segurar as 3 gavetas, né? São as divisórias das gavetas, né? E vocês podem perceber que aí eu vou colocar as corrediças que eu acabei não colocando. E as corrediças são dos dois lados, né? Eu coloquei em cima da base, galera, mas vocês botem ela no piso, tá? Não vão montar assim dessa maneira aí não, porque vocês podem acabar derribando a peça, né? Como eu tenho uma certa prática, né? O meu que já consigo fazer isso aí com uma certa tranquilidade. Mas o ideal é vocês colocar essa peça aí no papelão, né? Para poder aplicar essa corrediça, tá bom? Vocês façam assim que é melhor. Eu, por já ser meio que prático, né? Já trabalhar com isso, eu meio que já adiantei aí para montar logo, que eu havia esquecido. Aí, galera, vocês olhem o parafuso aí, no manual de montagem tá indicando esse parafuso, tá?
E aí são 2 parafusos aí, ó. Vocês vão colocar, vão fixar naquelas buchazinhas lá. É bem simples. Se você não tiver a parafusadeira, você pode fazer manualmente aí com a chave Phillips, né? Chave estrela, que dá certo também. E tem mais uma, né? Novamente eu vou colocar a cantoneira, a corrediça, que eu acabei esquecendo de colocar, né? Novamente, não coloque essa peça em cima aí da base e faça dessa maneira aí, não, que pode acabar você derribando ou arranhando a base, né? Coloque a peça no piso mesmo e faça com ela fixada, firmada no piso, né? Para não ter perigo dela cair, né? Como eu já tenho uma certa prática, eu acabo não tendo dificuldade aí, galera. Mas é isso aí. Ó, já botei as 2 corrediças que faltavam. E agora eu vou fixar ela. É uma fixagem bem tranquila na parafusadeira, né? Galera, os links que eu vou deixar é para decoração, montagem de móveis, tá? Para você, caso queira seguir, né, na profissão, tá bom? Ó, bastante tranquilo. A base tá pronta, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui, né? Você já pode, caso não tenha pego tudo direitinho, você pode pausar o vídeo e voltar para poder fazer essa montagem, tá bom? A sequência do manual nos pede, né? E a gente vai fazer essa daí, a número 3 do manual, tá bom? A gente já tem pronto aí do vídeo anterior essa base, né? E a gente vai estar agora fazendo a aplicação da base, essa base aí a horizontal, né? Acima das gavetas, e também a divisória ali que vai pegar as prateleiras. Vocês podem perceber aí pelo manual que eu tô falando. Essa daí é a divisória. Vou estar aplicando nela essas buchas, né? Para receber os parafusos depois. Bem tranquilo de colocar. Vocês podem ver que até mesmo com a própria mão, sem precisar do martelo. Claro que às vezes, na maioria das vezes, a gente usa o martelo para colocar elas, galera. Elas não vão entrar assim tão facilmente, né? Mas nesse caso aí deu para colocar. Bem simples. Vocês seguem na orientação desse canalzinho, dessa linha aqui, esse risco em cima dela, né? Vocês botam de acordo com o furo da peça, né? Para poder, quando o parafuso entrar no furo, pegar também no furo dela, né? Desculpa, galera. Então vocês vão seguindo aí o que eu tô fazendo, que com certeza vocês vão conseguir também fazer a montagem de vocês, né? Vocês que já montaram as gavetas, já montaram a base, e agora vamos para essa outra parte aí da montagem. Viu que aí eu usei o martelo, né, para encaixar elas melhor. Agora eu tô pegando ali os parafusos que eu vou usar para unir as 2 peças, né? Vocês observem bem, galera, que essa base divisória na horizontal, essa mais profunda e mais larga, ela não tem a fita na frente, né? Que ela vai ser colocada com uma peça de acabamento depois, né? Uma frentezinha de madeira mesmo, né? E ela pode confundir vocês aí, mas ela também tem essa furação. Vocês observem que a furação tem que ficar do lado esquerdo aí, né? De quem está assistindo do lado direito, né? Mas do meu lado, né? De quem está montando ali, do meu lado esquerdo, né? Eu que tô com a peça ali por trás da peça, né? Tô segurando com a mão esquerda, ela fica ali do lado esquerdo ali, tá bom? Vocês parafusem ela, vocês observam esse detalhe para vocês não, de repente, botar ela do lado errado. Vocês olham aí no manual direitinho o lado que ela fica, que pode acabar dando uma confusãozinha aí nessa hora de escolher esse lado aí, né? Logo, essas 2 peças aí mais largas, essa que eu tô na horizontal aí, ela é igual a outra que vai ficar em cima, né? Exatamente igual. Então vocês têm que observar
essa furação, esse lado, porque pode acabar, vocês sem querer, colocando do outro lado, tá bom? Observa isso, coloca do lado esquerdo, do jeito que tem que ser no móvel, no modelo, né, no manual, e não vai ter problema. Essas peças vocês separam também, como eu pedi para separar as outras peças, vocês podem fazer nessa. Você já separa todas essas peças que vai ser usada nessa parte da montagem, né? Que no caso essas duas peças aí, o trilho, né, de correr as portas, né? Aí tem toda a questão das ferragens, né? Que é essas cantoneiras aí, ó, os parafusos, né? Você separa tudo que é para ficar mais fácil de vocês seguir essa montagem, né? Vou estar aplicando essas cantoneiras agora. Aí no manual essas cantoneiras quase não aparecem, galera, mas pode botar sem medo que precisa ter essas cantoneiras aí, tá? Poder fixar a base lá, a divisória aí, né? A horizontal, né? Essa prateleira horizontal e essa divisória que vai ficar em cima disso aí, ela tem que estar fixa nessas cantoneiras. Não pode ficar solta, né? Mostrar aí no detalhe aí a fixação delas para vocês, deixar realmente todas as dúvidas tiradas, né? Ó. Ok? As cavilhazinhas aí onde a peça lá também encaixa, né? Ajuda a prender. Tá bom? Agora eu vou fazer a colocação da peça ali acima. Lembrando, galera, que geralmente eu não gosto de fazer a montagem nesse ritmo aí, né? Porque seguindo exatamente essa peça do jeito que essa montagem está aí, mas eu estou fazendo essa montagem assim para facilitar para vocês que não são montadores, né? E que querem acompanhar de acordo com o manual de montagem, né? Geralmente eu executo de outra forma aí mais rápida, mais fácil e segura, né? E essa peça que está em pé aí, galera, está apoiada somente nos parafusos, né? E aí vocês forem montar, vocês que não são montadores, estão apenas montando esse móvel de vocês, é bom que vocês estejam aí com duas pessoas para não ter perigo dessa peça cair aí para um lado ou para o outro, né? Alguém ficar ali segurando essa peça aí, que pode ser que ela tombe para um lado ou para o outro e acabe machucando ela, né? Quebrando ela, o parafuso, né? Ela tá em pé ali praticamente solta, né? Como eu tenho prática, eu sei ter o cuidado necessário para não bater nela, né? Para ela não virar, né? Mas vocês que estão começando, é bom fazer a montagem desse guarda-roupa, principalmente nessa parte aí da montagem, com um ajudante, né? Com a pessoa do lado aí para estar próximo aí, segurando essa peça, para não ter perigo dela virar e acabar quebrando ou machucando, né? Tanto o móvel como até mesmo vocês, né? Certo? Ó, vê que ela tá em pé aí, ó. Só segura embaixo mesmo pelos parafusos. E praticamente, galera, a montagem da terceira parte do manual que pede é isso aí, né? Agora eu vou fazer a instalação aí do trilho, exatamente como tá aí no manual. Tô seguindo o manual de montagem nessa montagem para facilitar para vocês aí o andamento da montagem, galera. Galera, se você não for inscrito, por favor, inscreva-se aí, deixe seu like, comenta se você está gostando dessa série, se você está conseguindo acompanhar bem, se o vídeo está de boa, se você já fez as outras partes dos vídeos anteriores, deu tudo certo. Aí, galera, tem essa furaçãozinha aí, ó, que é a marcação do trilho. Então, comenta aí, galera. Diz pra mim aí se eu ajudei vocês aí a fazer a montagem. Se deu pra fazer a montagem desse guarda-roupa aí de vocês, né? A gente fica feliz quando a gente vê que a gente tá conseguindo ajudar as pessoas, né? Com o nosso objetivo aqui, né? De fazer esses vídeos. Ok? E pronto, galera, ó. Terminei a terceira parte aí, ó. Tá montado. Agora é só no próximo vídeo vocês continuar acompanhando, né? Vocês fazerem
foi proposto aí, né? Vocês façam, né? E a gente se vê aí no próximo vídeo, galera. O próximo vídeo já vai estar saindo também, tá na playlist, né? Conferindo aí, ó, o que foi pedido para fazer, né? Foi feito, né, galera? Tá bom? Se você tem interesse em aprender a montar móveis, né, profissionalmente, eu vou deixar o link aí para vocês, né? Tem um curso aí para vocês aí procurar fazer, caso queira, né? Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso vídeo da série montagem do guarda-roupa Araplaque. Espero que vocês tenham feito todos os processos da montagem, né, o que a gente apresentou nos primeiros vídeos. E nesse vídeo a gente vai estar dando seguimento, né, ao quinto passo a passo, né, vamos dizer assim, quinta etapa do que pede o nosso manual de montagem. Tá ok? Fica comigo e a gente se vê após a vinheta. Bom, amigos, então seguindo aqui o nosso serviço, né? Vamos dar seguimento, já mostrando aí a parte 4. Acabei na introdução dizendo que era a quinta parte do que pede o manual, mas é na verdade a quarta parte, galera. Então vocês podem ver que eu tô aí com a lateral esquerda, né? De quem olha, né? E no caso do guarda-roupa seria a direita. Bom, aí depende do ponto de vista, né? Enfim, a gente vai estar montando essa peça aí, galera. Na verdade, essa parte da montagem, né, o que pede o manual é muito fácil, muito rápido. São apenas essas duas peças para a gente executar essa parte aí do manual. Vocês podem ver que não é tanta coisa. Assim é bom porque vocês vão pegar fácil, né, essa parte da montagem aí. Vão acabar não tendo dificuldade de fazer, né? Uma parte bem tranquila. E a gente bota aí na lateral a corrediça, né, da gaveta. E simplesmente a gente vai encaixar ela ali em cima do pezinho ali, né, da base ali do pé. E uma batidazinha, tentar encaixar na cavilha, né? Muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Bem fácil, bem tranquilo. Se você chegou nesse vídeo aqui e não viu os outros 4 vídeos, galera, a gente está com uma série de vídeos relacionados à montagem desse guarda-roupa. Então, se vocês querem aprender ou fazer a montagem de vocês, eu vou deixar o link dos 4 vídeos anteriores aqui na descrição, tá? Para vocês ir lá, e também vou deixar aqui no final desse vídeo nos cards, né? Para que vocês possam acompanhar do início a montagem dele, tá? Você chegou nesse vídeo aqui primeiro, a gente tem 4 vídeos anteriores iniciando a montagem dele, tá bom? Se vocês não me conhecem, meu nome é Austin Carvalho. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para contribuir com a gente aí, com o nosso canal, crescimento. Deixa seu comentário aí, dizendo o que você achou do vídeo, da sequência de montagem. E não esquece de deixar o like, galera, que o like vai ajudar a gente aí a divulgar cada vez mais nosso conhecimento aí para outras pessoas, né? Pessoas que precisam dos trabalhos aí de montagem de móvel, né? E que às vezes não tem montador e acaba precisando de uma dica dessa aqui para fazer as montagens. A gente tá tentando contribuir aí com o pessoal, né? Então, se vocês puderem contribuir com a gente vai ficar muito agradecido. Aí é o seguinte, galera, se vocês não tiver uma parafusadeira dessa, vocês podem parafusar com a chave de estrela, manual mesmo. Ou então, eu vou deixar o link aí, né? E vocês podem estar comprando essa parafusadeira aí para quando vocês forem fazer o serviço de vocês terem uma ferramenta mais prática, né? Ok? Mas nada que impede vocês de trabalhar com a chave manual. E é isso aí, galera. Acabei trocando a parafusadeira, que a outra descarregou a bateria. E tá aí, ó. A montagem chegou ao fim dessa etapa, tá? Bom, galera, aqui é a quinta etapa que fala o manual, né? Que pede o manual de montagem, né? A gente vai aplicar essa lateral, essa base de chapéu, né? Que é a prateleira. Essa prateleira também aqui do lado esquerdo do guarda-roupa. Também os cabideiros. E mais
as vistas frontais, né? Vista frontal, né? Você vê aí no manual de montagem aí todas essas peças, tá? Separa direitinho, as ferragens dela também. E a gente vai estar aplicando aí para fazer o fechamento aí da etapa que ficou faltando, né? Da quarta etapa, né? Isso aqui no caso é a quinta etapa do manual de montagem. É bom que os amigos, caso não tenha visto os vídeos anteriores, que vocês voltem, né? Mas acredito que vocês viram, porque não ia fazer muito sentido vocês chegarem nesse vídeo, a não ser que vocês botaram na pesquisa e caíram direto aqui, né? Pode ser também. Mas enfim, a gente tem passo a passo da montagem dele completa, tá, pessoal? Então tá aí um pedidozinho aí de inscreva-se, né? Para ajudar nosso canal aí a crescer, a chegar a mais pessoas e acabar motivando a gente a produzir cada vez mais conteúdos que agregue aí na vida de vocês, né? Que se possa aproveitar bem, né? Lembrando que o intuito do canal nunca é fazer você se transformar num montador de móveis, né? E sim ajudar você a fazer essa montagem. Mas nada impede que, se você usar todas as informações, dicas, a gente ensina aqui, né, os métodos no canal, nada impede que vocês venham a se tornar aí um montador profissional, né? São muitas dicas. E caso vocês queiram, né, ter mais um negócio mais completo, eu vou deixar um curso de um amigo meu aqui, que está na descrição, de montador de móveis, tá? Vocês podem acessar. E caso vocês não gostarem, vocês têm 7 dias para desistir. Mas se não, vocês podem acessar o curso e se profissionalizar aí na área, né? Tá bom, galera? Então é isso, a gente vai tentando ajudar vocês aí da melhor forma aí para trazer de fato algo que agregue, né? Não só palavras por palavras. Bom, pessoal, aí eu tô fazendo a fixação, né, da lateral, né? Que é a primeira parte dessa parte da etapa aqui do manual, né? Lembrando que, caso os amigos não tenham essa parafusadeira, vocês podem usar uma chave manual mesmo, estrela, né, Phillips, que dá para fazer também, galera. Tô apontando ali, que agora a gente vai colocar essa peça aí, né, chamada de prateleira base chapéu. Aqui a gente chama só de base superior, mas a nomenclatura aí vai de local para local, né? Tá bom, galera? Deixa nos comentários aí como é que vocês chamam essa peça aí na região de vocês, pra gente ir aprendendo novos dialetos, né? Novas palavras aqui. Aí eu tô fixando ela, galera. Essa parafusadeirazinha, eu vou deixar um link aí para caso os amigos queiram pesquisar os valores aí no site da Amazon, né? E tiver bom preço, vocês podem fazer a compra através dele, que vocês vão estar me ajudando aí no canal, tá bom, galera? É uma parafusadeirazinha muito boa, tenho usado ela, tenho dado conta aqui do meu trabalho. Para hobbies em casa, ela é excelente, né? Eu uso ela profissionalmente, ela tem sido bem, tem se pagado aí o valor que eu paguei nela, né? Eu paguei na época R$204, né? E ela tá bem paga já, tá com mais de ano que eu uso ela. Tá ok, galera? E é isso aí. Agora a gente vai montar a prateleira ali, a prateleira flexível, né? Só com esses pinozinhos aí, galera. Não tem muito segredo, é só colocar na marcação, nos furinhos que já vem de fábrica. Só colocar e bater aí com o martelo aí. É a prateleira removível, que a gente chama, né? Ela pode ser tirada aí para você guardar alguma coisa maior nesse espaço aí, caso queira. Colocando ela, né? Colocando ela, a gente poderá fazer aí a instalação dos cabides. Tá aí eles dois aí, ó. Também é bem simples. Aí nesse local aí, galera, tem já uma marcaçãozinha para colocar essa peça aí, né? Que é onde vai segurar o cabide, a madeirazinha no cabide, né? Já tem um furinho. E aí é só vocês fazer essa instalação já com essa marcação que já tem, né? Vai facilitar muito. Não precisa você estar procurando adivinhar o local ou tá fazendo a medida, né? Você simplesmente observa onde está o furo e já coloca ali o parafuso no local indicado, né? Aí a dona da casa, né, a patroa, minha irmã, a senhora Silvia, veio para ver se eu tô trabalhando mesmo ou se eu tô só filmando, galera. Tá querendo ver aí a minha produção.
Lembrando, galera, que eu conversei com ela e esse guarda-roupa eu acabei demorando mais do que o normal porque eu queria fazer a filmagem para vocês. E ela foi muito legal e ceder essa minha, como é que a gente diz, vantagem, né? Esqueci a palavra aqui, galera. Pois é, então ela me cedeu aí esse bônus aí de montagem aí para mim poder ficar à vontade com vocês dentro do possível, né, galera? Eu também tinha que estar saindo para atender outros clientes fora e acabamos chegando a um acordo aí. Bom, galera, aí a gente vai colocar agora a vista frontal. Tô colocando os Lzinhos, né? Esses Lzinhos aí para vocês estão vendo na imagem aí, né? Esses Lzinhos de metal. E vou colocar ele para poder fixar a frente frontal, né? Essa frente aí, no caso ela escolheu a cor rosa. É bem tranquilo. Bom, galera, aí seria bom você colocar com 2 pessoas segurando para ajudar, né? Como eu já tenho uma técnica correta, né? Já sei como fazer. Para mim fica um pouco fácil, mas você não é montador e vai botar isso aí só, você vai ter muita dor de cabeça. E vai ser muito complicado colocar essa peça aí sozinho. Então é bom que você chame aí uma pessoa para ajudar você, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, seu primo, enfim, chama uma pessoa para ajudar a colocar essa peça aí, porque essa peça aí não é nada fácil colocar ela só, viu, galera? Lembrando que vai ter uma peça dessa daí branca, né? Aí abaixo, aí no meio do guarda-roupa, acima das gavetas. E eu tô mostrando que a etapa 5ª aí já foi feito bastante coisa. Já colocamos quase todas as peças necessárias, né? E aí eu tô mostrando a parte de cima como ficou, ó, com as cantoneirazinhas. Ficou certinho por cima, né? Tá bom? Vou abrir mais a imagem aí pra vocês verem. Aí eu vou já botar a prateleirazinha no local lá pra ir concluindo ele. Tá bom? Bem simples, bem prático. E agora a gente vai montar aquela peça lá de baixo ali, que também é outra peça que vai dar bastante dificuldade para vocês, galera. Mas se você estiver com 2 pessoas aí, vai acabar melhorando um pouco, tá? Eu mostrei aí, eu coloquei a gaveta, ela não tava bem retinho, tirei, ajustei, né? Botei ela no nível correto para ficar bem alinhada a gaveta. E lembrando, essa peça, galera, ela sobe para cima do trilho uns 2 centímetros, tá? Ela fica passando mesmo, é normal isso. Vocês podem colocar ela sem problema, tá? Aí eu deixei só um parafuso no meio para poder ajustar, ó. Deixar ela linheirazinha, para só depois então parafusar nas pontas. É uma técnica que eu uso, né, para poder encontrar o nível correto dela e também deixar ela ajustada com o móvel, né? Fazendo assim, galera, vocês vão ter uma certa facilidade de apontar essa parte de vocês. Bom, pessoal, para essa etapa é isso. É colocar as 3 gavetas no local. E a gente vai finalizando o vídeo aqui, tá? A gente se vê. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso 7º vídeo da série Montagem do Guarda-Roupa Araplaque, onde neste vídeo a gente vai mostrar a 6ª etapa do manual de montagem, tá ok? E consiste, né, vamos dizer assim, essa palavra mais bonita, consiste em fazer a instalação, a montagem e instalação das portas de correr, juntamente com os puxadores e tudo mais, tá ok? Se você tá vindo dos vídeos anteriores, seja bem-vindo, já deixa o like e comenta aí se tá dando tudo certo, se você tá conseguindo ir bem nas explicações que eu tô passando, né, nos vídeos anteriores. Deu tudo certo, se você não sentiu nenhuma dificuldade, ou se você sentiu, também fala aí nos comentários. Já deixa o like, se não se inscreveu, não pode, né, chegar até aqui nesse vídeo, na altura do campeonato, e ainda não ter se inscrito, né, depois de acompanhar tanto conteúdo. Por favor, faça isso aí, porque você vai ajudar nosso canal, a gente vai crescer no YouTube, o YouTube vai mandar para mais pessoas essas informações, esse conteúdo, esse vídeo. Então a gente só tem a ganhar, tanto eu como outras pessoas e você, né, que vai estar nos acompanhando aí, tá bom? Então, depois da vinheta a gente continua na nossa saga aqui da montagem do guarda-roupa Araplaque. Até lá! Muito bem, pessoal. Continuando, né?
E também já me apresentando, que mais uma vez acabei não falando meu nome é Austin Carvalho, galera. E se você chegou neste vídeo e ainda não assistiu os outros, os links dos vídeos anteriores vão estar todos aqui na descrição, tá? Para você poder acompanhar essa montagem do início, né? Até chegar nesse ponto aqui que a gente está hoje, tá bom? Se você quer aproveitar e continuar esse vídeo assistindo, não tem problema. Já pega aí a montagem das portas, né? E se você está precisando só fazer a montagem das portas, aproveita esse vídeo, que esse vídeo foi feito pensando também para as pessoas que já montaram o guarda-roupa todo, né? E estão buscando aí alguma informação a mais para fazer a montagem das portas, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Aproveita, se inscreve, tá? Deixa um like aí para ajudar no nosso trabalho. É isso aí, comenta aí o que você vai achar do vídeo aí, né? Deixa no final aí nos comentários o que você achou. Galera, eu tô deixando um espaçozinho igual aí. Esse espaçozinho aí pode ficar entre 4 e 5 centímetros no máximo, tá bom? A distânciazinha dessa rodana aí. E essa rodana, galera, realmente é uma das mais frágeis, da qualidade mais baixa que você pode encontrar no mercado. Ela não tem regulagem, realmente eu não curto aí essa rodana aí, viu? Ela não tem regulagem. No final dessa instalação você vai perceber a dificuldade que vai ser para fazer a regulagem aí, que a porta ficou um lado encostando em cima e embaixo não encostou, né? Para dar esse desconto, realmente a dificuldade é bem grande. Eu boto o alicate ali embaixo, galera, com bastante cuidado, né? Para não arranhar a peça. E vai deixar uma distânciazinha para a gente poder parafusar aí com a parafusadeira, né? E vocês, quando forem fazer essa montagem aí, vocês olhem bem direitinho aí o lado certo, porque como os dois lados são brancos, vai ter um lado aí que é mais brilhoso do que o outro. Aí você vê aí o que tá o lado mais fosco, né? Você bota pra dentro, e o brilhante, né? Você deixa pro lado de fora, tá bom? Aí já é a outra porta. A montagem dessas ferragens não são complicadas, galera. Se ela não tem qualidade na regulagem, né? Se ela deixar a desejar na regulagem, compensação para fazer a instalação dela é muito fácil, né? E ela não afeta também os painéis, o espelho do painel, né? Ela vai aí pela borda, né? Que acaba também sendo uma vantagem delas, né? Vamos dizer assim, né? Ela não vai deixar marca. Se você quiser mudar de lado, né? Ela vai estar furada só aí na espessura do MDF, né? Na borda, né? E não na placa, né? Em cima do painel. E é bem fácil, galera. Vocês podem ver. Eu tô parafusando já no outro formato aí, né? Com ela inclinada. Naquela primeira vez eu parafusei com ela deitada. Aí você escolhe a melhor posição aí. Vê aí qual é a melhor para você. Diz aí no comentário aí o que você achou aí dessas posições da porta aí. Qual você gostou mais achou melhor de fazer a instalação dessas peças, né? É isso aí, galera. Tô pedindo para vocês comentar, que é pro vídeo engajar bem no YouTube, né? E é tão bom quando a gente faz um vídeo, galera, que vocês comentam, vocês interagem, né? Diz o que acharam, o que não acharam, né? O que eu posso melhorar, né? O que eu deixei de falar, o que eu falei, né? É bom porque a gente que está trabalhando, fazendo esses vídeos, né? A gente se sente mais confiante, né? A gente começa a ter mais desenvoltura, né? E começa as ideias a brilhantar mais, para poder cada vez mais a gente ir adicionando, né, novos vídeos para vocês. O norte, né, quem dá é vocês. Quando vocês passam a participar mais ou nos orientar através de mensagens aí do canal, a gente começa a criar coragem, né, e disposição para estar fazendo, editando bem esses vídeos. E é isso aí, galera. O canal tem esse propósito, né, de trazer um conteúdo para quem está com dificuldade de encontrar montador, né? Muitas vezes não tem montador nos bairros, galera. Na cidade, né? Você mora no interior, no sítio, na fazenda, você vai ter muita dificuldade de encontrar uma pessoa para fazer a montagem dos seus móveis, né? Então para esse público, né? Para essas pessoas que eu vejo que tem essas dificuldades, que eu
criei esse canal, né? Me baseei aqui para fazer os vídeos, né? E também às vezes a pessoa tá com um dinheiro curto, né? O orçamento um pouco apertado, aí acaba precisando economizar, né? Aí prefere tentar fazer a montagem, né? A gente tem tido aí bastante feedback positivo, né? De pessoas aí no canal que tem deixado testemunho aí que conseguiram montar, né? Vou deixar alguns prints aqui, aproveitar, galera, para vocês verem depoimentos aí, né? Das pessoas que conseguiram fazer a montagem dos móveis, né? Deixar uns prints passando aí, pelo menos 3 aí, para vocês poderem conferir, né? E é isso aí, galera. A montagem é simplesmente fazer essa instalaçãozinha aí dessa peça em cima da borda, né, do MDF. Os parafusos já vem tudo dentro do mesmo plástico, né, do mesmo saquinho, né, que tá essas peças aí. E é só aplicar, né? Se você não tiver a parafusadeira, galera, vai na mão mesmo, tá, com a chave estrela. E se você quiser comprar uma parafusadeira dessa daí, eu vou deixar o link, né, do site da Amazon, né, onde eu comprei a minha, para você comprar a sua, né? Você comprando pelo link, galera, vocês vão estar me contribuindo aí para ajudar aqui a gente no canal, tá bom? Esse link aí é um link de afiliado que eu deixo aí para os meus inscritos, né, para as pessoas que assistem, tá bom? E no site da Amazon você pode também comprar todas as ferramentas, aquela trena, alicate, martelo, que você precisar. Pode formar aí a sua maletinha, né? Deixar em casa aí para quando precisar fazer a montagem, né? Você já ter suas ferramentas aí de prontidão. Tá bom, galera? Ó, as portas estão instaladas. Mas aí, galera, eu não mostrei instalando não, mas eu vou ensinar agora como é que faz a colocação das portas aí no trilho, tá? Lembrando que essa peça ali do espelho, né? Onde eu tô batendo nela ali embaixo, ó, que a gente chama de... Fugiu aqui da minha... É o painel frontal, galera. Essa pecinha rosa, essa pecinha branca ali acima das gavetas. Ela não deixa a porta entrar por fora, né? Você tem que meter ela ali por dentro, ó. Encostar a parte de baixo lá no fundo, né? No guarda-roupa. E aí depois trazer para frente, né? Encaixando no trilho em cima. E aí só depois você encaixa no trilho de baixo. Aí dessa forma que você coloca essas portas aí, galera. Porque... devido ao painelzinho frontal ali de baixo, ela não consegue encaixar por fora, né? Tá bom? Todas essas outras portas a gente botou assim. E lembrando que você tem que botar primeiro a porta aqui do lado esquerdo, depois essa da frente aí que eu tô pegando, tá? E em segundo, em terceiro, por último, você bota aquela lá que eu botei fazendo a demonstração para vocês. Ok? Eu vou já colocar o puxador. Mas essa porta aqui que está aberta agora, que vocês estão vendo, que eu estou tocando nela, ela ficou precisando fazer uma regulagem. Foi nela que apareceu o problema e é nela onde deu aquele problema da regulagem ali que eu falo, ó. Ali está mais aberto e aí em cima está encostando. Geralmente isso é normal de acontecer, né? Mesmo o guarda-roupa estando no esquadro, por algum motivo... geralmente dá esses problemas e você vai ter que regular no rodízio ali, né? Na rodana, né? Do outro lado eu coloquei a porta, não deu problema, ó, ficou retinho, ficou tranquilo. Mas desse lado aí ficou precisando fazer esse ajuste aí. E aí é onde o problema dessas rodanas, como eu falei, que elas não atendem a esse requisito aí de regulagem, né? Eu tive que usar esses parafusos aí, ó. Vamos chamar aí de gambiarra, galera, para poder... colocar por dentro, por baixo do calço. Aí, ó, eu estou mostrando ali, tentando tirar e não consegue, ó. Você vai conseguir depois que remover todas as outras portas para poder tirar essa última aí. Antes disso não tem como, né? Na verdade não precisa nem remover a porta da frente, né? A porta da frente você pode deixar, você remove só a outra do lado direito, né? Depois você remove ela, daí dá certo. E a da frente não está no mesmo trilho, então não influencia. Então, galera, eu vou ter que pegar esse parafuso, ó, botar aí por dentro dessa peça aí, ó. Tem que desparafusar, ó. Tô mostrando aí que é ruim, galera. Um sinal de negativo aí pro rodízio. E tô mostrando aí pra vocês aí que eu vou ter que meter um parafuso ali por baixo e outro por cima para poder dar um distanciamento ali do MDF para poder ela subir o calço e acabar servindo ao propósito de regulagem, né? Eu vou dar um zoom aqui, galera, para vocês poder conferir melhor.
E vocês veem como eu tô fazendo esse arranjo aí, né? Que não era para ser assim, mas felizmente não tem outra forma, porque não tem uma outra forma de fazer. Geralmente esses rodízios vêm com um suporte, umas pecinhas de aço junto com eles, que serve pra gente dar esse calço aí, mas nesse pacote aí não veio, galera. Veio faltando. Mas geralmente eles mandam umas pecinhas que servem pra gente ajustar essa regulagem aí. Mas dessa vez não. Eu vou tentar deixar aqui na imagem aqui essa peça para vocês entenderem o que eu tô falando. Eles mandam, mas nesse pacote não veio. Ficou faltando, aí eu tive que fazer isso aí, ó. Ficou distante, ó. Pra poder dar o nível necessário para ela ficar retinha lá no guarda-roupa. Observe que eu sempre encaixo a parte lá por dentro, encaixo lá, encostando lá quase no fundo do móvel, né? Depois é que eu encaixo as peças. Outra coisa, galera, que eu não fiz a montagem desse fundo, né? Das costas desse guarda-roupa, mas eu vou deixar o link também de um vídeo onde eu faço a montagem do fundo de um dos guarda-roupa aqui no canal, né? Então você pode conferir, caso você tenha dificuldade pode conferir lá no link, tá bom? Eu vou deixar aqui, que é um vídeo também de guarda-roupa, né? A montagem é a mesma, tá bom? O sistema é o mesmo, não tem grande dificuldade não. Eu acabei não filmando essa parte aí porque o celular descarregou e o vídeo era um vídeo só, né? Aí eu achei que tava filmando. Quando eu fui ver, não tinha nenhuma filmagem. O fundo já tava no canto, galera. Eu não quis despregar para pregar de novo, né? Minha irmã já tava me vigiando aí, galera. Então fiquei sem fazer a filmagem no fundo aí para vocês. Mas no restante aí tá todo completinho. E lembrando, galera, que este vídeo aqui eu vou deixar também a colocação dos espelhos para outro vídeo, tá bom? A gente vai fazer a montagem das portas, vamos colocar os puxadores para o vídeo não ficar tão grande, né? Porque a gente pensando bem, o vídeo já está grande, né? Mas faz parte do conteúdo, galera. Quero mostrar para vocês tudo muito bem explicado, então se é bem explicado, então tem que ser assim, ó. Tá bom? Tá vendo, galera? Ficou bom agora, deu certo. Já consegui montar a regulagem aí, né? Agora eu vou colocar aquela outra porta para depois a gente colocar os puxadores. Deixar o celular aí posicionado, né? Tá bem tranquilo, galera, ó. Encaixa primeiro em cima, depois a gente vai encaixa embaixo lá. Essa é a forma da gente fazer a colocação dessas portas. No final do vídeo, galera, lá no próximo vídeo eu vou mostrar como ficou todo o detalhe dessa parte aí para vocês, tá? Então vocês não deixem de assistir o próximo vídeo. Eu vou mostrar em detalhe como ficou essa peça aí, o que não encaixa, o que encaixa, ó. Até dá para ver um pouquinho dali, ó. Você pausar o vídeo, você vê que ela ficou passando para cima um pouco, ó. Tá vendo? Então é isso, galera. É por isso que não dá para passar a porta, né? Ela tá correndo bem, ó. Bem encaixadinha. Tá bom, galera? Um sistema bem tranquilo de fazer. Não tem muita dificuldade. Você pode parafusar com chave manual mesmo, Phillips. Aí o rodízio está correndo no trilho, ó. Corre nesse canalzinho menor. Vê que ele encaixa bem perfeitinho, pessoal. Então é isso aí, galera. Você já vê que as portas já estão no canto. Eu vou preparar agora para a gente fazer a instalação dos puxadores, tá bom? Também é muito fácil, né? Não tem muito segredo. Lembrando que os puxadores, embora a gente olhando assim de longe, galera, seja parecido, mas os puxadores das portas e os puxadores das gavetas, eles têm diferença, tá? Nos puxadores das portas, eles são mais próximo do painel da porta, eles não têm assim distanciamento, você não consegue, ele não fica prolongado. Eu vou mostrar em detalhes aí para você ver mais para frente quando a gente chegar. Dá até para mostrar agora. Você pode ver aí, conferir nas imagens que o da gaveta ele tem um distanciamentozinho para fora, tá?
E esse das portas, ele é mais achatadozinho, mais próximo do painel. Porque as portas passam ali uma pela outra, né? Então ele é bem mais próximo para poder não ficar batendo na porta da frente. Ok, galera? Então vou aplicar aí os puxadores. Espero que vocês consigam fazer de boa aí. Se você não é montador profissional, galera, e você tem uma parafusadeira e vai fazer esse serviço aí, eu vou pedir para você não fazer esse serviço aí de colocar o puxador com a parafusadeira. Você use uma chave manual para fazer esse serviço aí dos puxadores, porque se você não tiver prática, você vai acabar estourando, né? Botando com muita força a pressão da parafusadeira e vai acabar estourando o puxador e dando defeito, né? Você vai acabar estragando, né, o puxador, né? A gente chama aqui de estrompando, né? Esfolar o buracozinho ali do plástico, né? E acabar não servindo mais. Então você não usa a parafusadeira aí, deixe para usar mesmo na chave manual devagarzinho. Quando você sentir que pegou aperto, você já para, não força muito. Ele é muito frágilzinho, qualquer coisa você apertar um pouco a mais, você vai acabar danificando o puxador, tá certo? Então você evita usar a parafusadeira aí nesse caso aí dos puxadores. Se você não for profissional, né? Então evita para não ter perigo de você acabar danificando, quebrando. E é isso aí, galera. Vou dar uma adiantadazinha no vídeo para não ficar tão lento, tá? E você poder conferir já ela finalizar. Galera, então assim, você que ainda não seguiu os vídeos anteriores, tá? Lembrando aqui que eu vou deixar na descrição aí os outros links, tá? Então tá finalizado aí, galera. E vou mostrar agora aí o detalhe que a gente vai fazer no próximo vídeo, a montagem dos espelhos dele, tá ok? Deixa eu fazer a colocação dos espelhos. Então, galera, por hoje, né, a gente vai encerrando nosso vídeo. Não esquece aí de deixar seu like, tá? Obrigado por você, né, tá até aqui, né, com a gente acompanhando essa saga da montagem desse guarda-roupa, né, guarda-roupa Araplaque. E tá finalizado aí quase 100%. A gente se vê aí no próximo vídeo, galera, tá ok? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente dando início ao último vídeo desta série da montagem do guarda-roupa Araplaque. Galera, se vocês estão vindo do primeiro vídeo até aqui, desde já fica aqui meu agradecimento, tá? Por vocês estarem participando, estarem vindo nos acompanhando durante essa rotina aqui desses vídeos, né? Tá bom? Sou Austin Carvalho e neste vídeo a gente vai fazer a montagem dos espelhos e no final vou dar uma apresentada no como ficou o guarda-roupa, tentar mostrar um pouco dos detalhes dele, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Muito bem, galera, então vamos dar início à montagem dos espelhos do guarda-roupa Araplaque. E para isso a gente vai iniciar fazendo as medidas, né, tirando essas medidas, vendo o lado maior, né, que ele não é quadrado, ele é um painel retângulo, né, então a gente escolheu o lado maior para botar na horizontal, galera. Conversei com a minha irmã e fiz aí as medidas, tá? Vocês precisam aí de uma trena e de um lápis para detalhando o espaço onde ele vai ficar direitinho, né, marcando, fazendo todas as marcações, tá bom? Eu escolhi, galera, deixar ele marcado entre o centro da porta pelo puxador, tá? Mas vamos primeiro passar por esse momento aqui que eu estou mostrando para vocês as fitas 3M, né? As fitas dupla face que a gente coloca para poder fixar o espelho na porta, tá? Veio uma cartela com 18 fitas, né? Pedacinhos desse daí, ó. E a gente dividiu os 3 espelhos 6 para cada, tá? Uma quantidade boa, né? Suficiente para segurar eles. Essa fita realmente ela segura muito bem, galera. Vocês não vão ter problemas de espelho caindo com essas fitas. Ao contrário, se vocês fixar ela e quiser tirar o espelho, provavelmente
vocês vão ter muita dificuldade, talvez nem consiga, né? Acaba quebrando o espelho, porque depois que ela cola, realmente fica difícil demais de tirar ela, tá? Então, eu vou estar explicando mais à frente também, né? Na hora da colagem dela, para vocês terem bastante cuidado, porque fica muito, mas muito fixo mesmo, né? Muito forte a fixação dela. Mas antes, galera, deixa eu agradecer novamente aqui aos que estão vindo acompanhando a sequência de vídeos, né, dessa série, né? Agradecer e pedir para os amigos que já estão conhecendo nosso trabalho aí, né? Já deixa o like de vocês para fortalecer o canal, né? Fortalecer esses vídeos, né? Que eles possam chegar a mais pessoas e assim acabar ajudando também a outras pessoas, tá bom, pessoal? Compartilha aí no grupo de vocês. Deixa nos comentários aí o que vocês achou da série, o que vocês estão achando, tá bom? Vou ficar aqui bastante contente aqui com a retribuição de vocês, assim, né? Vocês fazendo essa retribuição, né? Pois bem, galera, então aí no lápis eu vou fazer essas marcações. Vocês entendam aí que eu marquei do centro do puxador para cima, né, e para baixo, né, e marquei também aí no centro da porta, dividindo aí, ó, puxador até a borda lá da lateral da porta, tá? Foi assim que eu conversei com a minha irmã e a gente achou melhor fazer assim a distribuição dos espelhos, né? Vocês podem escolher aí o formato de vocês. Esses espelhos vieram muito pequenos, galera. Eu não achei legal, porque essa porta, ela não é grande, mas os espelhos vieram tão pequenos que acabou tornando a porta gigante para os espelhos. É como se os caras tivessem economizado aí bastante aí no tamanho desses espelhos aí. Eu realmente acho que poderia ter deixado um pouco maior esses espelhos aí, né? Ficou muito pequeno mesmo. E aí, galera, para colocação dos espelhos, vocês depois de fazer as medições, deixar marcada com lápis, né? Aí vocês vão aplicar o espelho. Aí nesse momento aí, galera, vocês vão ter que ter muito cuidado, porque se vocês soltar essa peça e ela ficar torta, vocês vão ter muita dificuldade de retirar esse espelho aí. Então todo cuidado aí é pouco, bastante atenção, bastante cuidado, tá? Vocês não podem vacilar nesse momento aí. É tanto que eu tô me apoiando, ó. Tô tendo bastante cuidado aí, não tô nem piscando o olho aí, galera. Tem que ficar realmente nas linhas que eu deixei marcada ali com lápis. E quando eu salto ele, galera, eu salto ele bem devagarzinho para ele aderir o menos possível, porque dependendo da força que você saltar, ele já bate, já cola. E se você soltar ele bem devagarzinho, de maneira que ele não cole, né? Se vocês puderem tirar, ter uma chance de tirar, é bom, é bom. Então aí, ó, eu tô conferindo as medidas antes de bater, né? Antes de fixar ele total, ó. Então eu tô conferindo se ficou realmente na linha, né? E deu pra ver, né? Eu conferi, vi que ficou, né? Eu já apliquei aí, ó. Com a palma da mão a gente bate, né? E aí dessa forma aí ele vai fixar e não vai sair mais, galera. Então aí já era. Se ficou bom, ficou. Se não ficou, aí é problema aí pra retirar e consertar depois, tá bom? Então como ficou bom, ó, tô conferindo, ficou tudo certinho. Ficou aonde eu queria que ficasse, né? Ficou onde eu queria que ficasse, né? Onde foi conversado com a minha irmã, né? Se você for montador, converse bem com seu cliente, né? Essa parte aí. E se você for casado, né? Converse bem com a sua esposa. Deixa essa explicação bem clara aí, porque nunca vai ficar no centro, nunca vai ficar bem distribuído esses espelhos, por ele ser muito pequeno, sempre vai deixar a desejar aí no efeito aí final. Não importa como você coloque eles não vão ficar bem nessa porta aí. A porta é bastante larga e grande pro tamanho deles, né? E é porque é uma porta pequena, pessoal. Imagine se fosse uma porta realmente inteirona, grandona, né? Veio muito pequenininho esses painéis de espelho aí. Aí depois que cola o primeiro, galera, o segundo é só encostar ali, ó. Também vocês têm que ter cuidado na hora de encostar um no outro, porque se vocês não tiverem esse cuidado, na hora que bater uma peça na outra, vai quebrar do mesmo jeito, galera, vai ficar feio. Então vocês, quando encostar um no outro ali, tem que ser com bastante calma, bastante cuidado. Não ter afobação, não ter pressa, porque senão vocês vão acabar quebrando os espelhos, né? Na hora que encosta um vidro no outro, se não tiver cuidado, vai encostar e vai quebrar, tá bom? Então vocês prende bem, ó, passa o polegar, né? Fixando bem a peça, né?
E aí vocês vão fazer a retirada dos plásticozinhos para colocar lá. Galera, deixa o like de vocês. Comenta aí o que tá achando do vídeo, o que achou dessa série toda. Se vocês assistiram todos os vídeos. Se vocês tiverem dificuldade, se vocês conseguiram montar direitinho a montagem de vocês. Eu vou deixar o link de todos os vídeos aqui na descrição do vídeo abaixo, tá, galera? Vou deixar também todos a playlist completa no final desse vídeo aqui nos cards, tá? Se você é novo, tá chegando aqui pela primeira vez nesse vídeo, se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente, tá? Curte aí nosso vídeo pro YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas, assim como tá ajudando você, né? Tá bom, galera? Ó, fixando ali, ó. Eu vou deixar o link desse guarda-roupa, caso vocês queiram comprar ele no site da Amazon, tá? Vou deixar o link também das ferramentas que eu uso, né? Da parafusadeira, né? Para você fazer uma pesquisa de preço e caso queira comprar, tá bom? O espelho tá fixado, galera. E agora eu vou colocar as portas aí no canto para vocês verem. Lembrando que essa porta a gente coloca primeiro ela, encaixando ela lá no final para dentro ali, ó, encostando abaixo de baixo pro lado do fundo do guarda-roupa, né? E aí a gente vem trazendo ele para frente, tá bom? E aí depois é só encaixar no trilho embaixo. É bastante fácil. E é isso aí, galera. Os espelhos estão no canto, né? É uma montagem bastante tranquila desses espelhos, né? Apesar que é preciso bastante atenção, né? Tá bom, meus amigos? Então, estamos aí com o guarda-roupa pronto. Vou mostrar para vocês aí um pouco dele agora, né? Ele é um guarda-roupa. Essa peça aí tá fixada, tá? E essa daí tá solta, vocês podem retirar. Ela é flexível, né? Removível, né? Ela fica só em cima desses pinozinhos aí, né? Dessas suporte. A gente tem um guarda-roupa aí que você pode guardar algumas coisas maiores aí nesse espaço. Aí tá o espaço do corrediço, tem aquela pecinha lá que ultrapassa, né? Por isso que ela tem que ser colocada com a parte de baixo primeiro entrando lá no fundo. E é isso aí, galera. A gente tá mostrando aí a parte interna. Essa parte do cabideiro aí, galera, é uma parte que eu não aprovo muito, tá? Não concordo com esse tipo de aplicação de cabides, porque na medida que você vai colocando as roupas vão ficando atrás uma da outra. Aí quando você enche aí de um lado e do outro, você tem bastante dificuldade em encontrar a blusa que você quer, né? Você acaba realmente dificultando, né, o acesso às roupas, né, que você quer usar naquele momento, né? Não gosto dessa maneira aí, galera. Mas foi do jeito que veio, né? Então a gente colocou. Então tá aí, ó, as prateleiras, as gavetas, né? Esse puxador da gaveta, ele é um pouco espaçoso, galera, um pouco aberto, né? Assim, ele afasta um pouco do painel da peça, né? Você pode encaixar os dedos, né? Ó, pode ver que ele tem um espaçamentozinho, diferente do puxador das portas. Esse já fica colado no painel da porta, né? Ele não tem essa distânciazinha aí para você colocar a mão, né? Porque como a porta ela transpassa uma pela outra, você precisa que ele seja bastante colado, né? Para não ficar batendo na porta da frente. Tá bom, pessoal? Aí você pode ver, né, toda a montagem dele já pronta. Deixei esse vídeo para mostrar ele já finalizado mesmo, e você poder tirar alguma dúvida a mais, né? Lembrando, galera, que esse canal ele tem o objetivo de ajudar pessoas que por algum motivo não encontram montador na região, né, para fazer a montagem, né? Aí no seu bairro você não tem um montador, né, na sua cidade, né? Então a gente tem esse objetivo no canal. Por isso que eu peço que os amigos ajudem esse canal a se espalhar aí para outras pessoas, né? Compartilhando, comentando, deixando like, para o YouTube também espalhar para outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas a fazer a montagem dos móveis deles, né? E se você é um montador, tá aprendendo, né? Tá iniciando, né? Tem bastante conteúdo aqui no canal que vai ajudar você a desenvolver na sua profissão. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar um link aqui de um curso de montagem de móveis, tá? Aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar outros 2 cursos para você, caso queira seguir aí na profissão, né? Na área de móveis, né? Você poder ter acesso aí, tá bom? Essa siliconezinho branquinho que eu tô colocando aí, galera, amortecedor,
Ele serve para amortecer a batida da porta na lateral. Você pode perceber que nessa porta ainda não tem, ó. E a batida da porta quando bate, ó, você vê que é bastante seca, né, ó. Não tem esse amortecimento quando a gente coloca a peça, né? Então veio 12 batedorzinhos de silicone desse. Você coloca 4 em cada porta, tá? Para ela ficar com essa batidazinha amortecida. É muito simples de colocar. Você só vai retirar ali do plásticozinho e colar aí na porta, né? Na borda da porta, né? Essa parte aí da porta aí, ó. A gente chama de borda, tá, pessoal? Ou na parte da espessura, né, do MDF. Tá bom? Ó, fica a batidazinha sequinha. Coloca-se nas 3 portas. Veio para as 3, pessoal. 4 para cada, então não vai fazer falta aí. Tá bom? Lembrando que os outros vídeos da série estão aí na descrição do vídeo, galera. Tô colando aí para vocês poderem ver, né, toda a aplicação dessa peça. Pessoal, tô muito feliz de estar concluindo esse último vídeo nessa série, né? Realmente foi um trabalho bastante árduo, né, em ter que editar e me tomou um certo tempo, mas eu estou muito feliz com o resultado, galera. Espero que vocês gostem muito da produção desse conteúdo, tá? Finaliza aqui a montagem dele, ó. E espero demais que vocês aproveitem bem tudo o que foi passado dessa série, tá? Fiquem com Deus. A gente vai finalizando aqui nossa série. Muito feliz. E aqui do lado para vocês eu vou deixar a playlist dele e mais outros vídeos para vocês continuar assistindo nosso conteúdo. Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!